bem-vindos ao podcast, videocast da Citi. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante para o empresário. Vamos falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o diretor jurídico da Citi, que é o Dr. Guilherme Gonçalves, que é advogado e atua com privacidade e proteção de dados. A gente recebe também o consultor em LGPD, Davi José Bittencourt, e o Rodrigo Felisberto, que é coordenador de Sistema de Gestão ISO 27000. Muito bem-vindos a esse espaço. A gente está aqui para esclarecer, trazer ao empresário e também à comunidade informações atualizadas, porque a gente já ouviu falar sobre LGPD durante um tempo, isso acaba caindo na rotina, e vocês que trabalham diretamente com isso estão a par das novidades, então a gente vai começar perguntando exatamente sobre isso. Essa lei é de 2018, 13.709, em que pé que ela está hoje, ou melhor, não ela, mas a situação das empresas, dos negócios, dos profissionais, nesse processo de adequação a essas regras, a isso que se espera a partir dessa lei. Doutor Guilherme, vou começar contigo. Tá bom, é uma pergunta fácil de responder, primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, doutor é quem tem doutorado, então pode chamar só de Guilherme. E, bom, em que pé que está a adequação é uma coisa muito complicada de responder, porque as adequações, elas são, como é que eu posso dizer? Elas são contínuas, Não existe um processo de estou adequado, não preciso fazer mais nada. Todos os dias, tem uma professora que gosta muito de comparar com fazer dieta. Então, assim, hoje eu quero ganhar peso ou quero perder peso. Então, eu me adequo a uma rotina ou de exercício, ou de alimentação e exercício, porque, sei lá, no verão eu quero estar com o corpo mais bem preparado, digamos assim, para alguma situação. Beleza, eu posso alcançar esse objetivo até lá. Se depois do verão eu relaxar e eu parar de fazer exercício, eu parar de fazer a dieta que eu estava fazendo, obviamente eu vou voltar para o estado que eu estava antes e que não era o que eu queria. Com a Lei Geral de Proteção de Dados é a mesma coisa. Eu posso fazer um processo de adequação das minhas rotinas, da minha empresa, da minha organização, com ou sem finalidade de lucro, não importa, as determinações da lei ou aquilo que é a melhor prática, enfim. E se depois disso eu não tiver manutenção disso, se eu não comer direito, se eu não fizer o exercício, obviamente tudo aquilo que eu arrumei lá atrás vai ficar desarrumado. Porque todo dia a gente recebe dados, todo dia a gente faz contrato com um fornecedor, todo dia a gente tem um cliente novo, todo dia a gente demite ou contrata alguém. Então, assim, todo dia estou generalizando, óbvio, mas o fluxo de dados dentro da empresa, dentro da organização, ele é contínuo. Não vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, adequou, pronto, não tem mais dado para entrar nem para sair. E toda vez que eu manuseio ou manipulo, que a lei chama de tratamento de um dado, eu tenho que estar respeitando aquilo que a lei diz ou aquilo que eu fiz para me adequar. Então, assim, dizer que alguém está adequado é algo bastante forte, porque é difícil efetivamente dizer estou adequado plenamente e não preciso fazer mais nada. Na verdade, a gente tem que ter uma consciência de que preciso implementar rotinas, preciso implementar procedimentos, requisitos, etc., mas tenho que cuidar para que eles se mantenham atualizados e úteis para a minha organização. Ou seja, tem que ter uma manutenção, não tem contínua. Outro jeito. Lembra da dieta que não esquece mais. É um bom exemplo. Davi, quais os principais desafios das empresas? Assim, tu que presta consultoria, e são aqui aspectos diferentes, porque tem a questão jurídica, que é muito importante nesse processo, tem o dia a dia das empresas, dos negócios, e a gente vai ouvir também o Rodrigo, que vai falar de uma prática um pouquinho diferente, mas vamos entender nessa ordem aqui como que as empresas, como que elas encaram, assim, quando elas se deparam com essa necessidade, quais são os principais desafios? Então, eu vejo que o principal desafio realmente é um pouco conhecer, um pouco é tu abraçar a causa, e o outro vem nessa palavra que a gente acabou de comentar, que é adequar. Então, a empresa ela acha que, muitas vezes, o adequar é tu seguir algumas normas,
e ela vai estar pronta, como o Guilherme falou. Isso é um fluxo contínuo, né? A ideia da dieta, gostei bastante, Guilherme. Talvez o Robbins, teu. Não é originalmente minha, tá? É de uma professora. Tá exatamente. E assim, ó, e além desses tratamentos diários que tu faz, muitas vezes tu muda o teu processo no meio do caminho, né? A tecnologia está aí, ela está mudando drasticamente, né? A gente acabou de ver vindo uma pandemia, onde a gente foi para o mundo basicamente online, né? A gente está conectado, né? E isso está mudando e o tratamento de dado caminha junto. Ele tem um fluxo e ele muda, tá? Mas as empresas, vamos lá. Voltando para as empresas ali, né? A empresa ela quer estar adequada, ela quer estar segura, isso é óbvio, né? Então tem esse trabalho talvez seja o mais difícil tu explicar para ela que tu não sai adequado de lá, é contínuo. Eu posso entregar um projeto hoje, no dia seguinte a lei mudar. Está aqui o nosso advogado, né? Eu só trabalho com advogado, não pego uma empresa sem advogado. Né? Eu acho que isso é casado, é pré-requisito. Né? Eu tenho parceiros para isso. Né? A área jurídica é muito forte, tu também tem que te cercar. Né? Obviamente, tu só refazer contrato, tu não vai adequar a tua empresa. Né? Nós temos aqui um profissional, se uma empresa hoje tiver um ISO 27001, por exemplo, ainda assim ela não está adequada. Mas ela tem um caminho já que ela trilhou, ela está muito mais preparada, mas não é adequação. Né? Então, o grande desafio hoje para as empresas é realmente a gente conseguir passar, né, que a LGPD ela é algo meu, teu, do próprio empresário, porque ele também tem os dados pessoais, a hora que ele não está como um representante da empresa, mas como a pessoa física dele, né, a pessoa natural, né, o jurídico usa muito esse termo. Então, ela tem que pensar sempre nesse lado do titular, que é o lado da pessoa, se fosse ele, se colocar no lugar. E essa talvez essa seja o maior desafio nosso, né? Eu acho a gente mostrar para ele a importância disso, né? Nem financeiro, que existe dados hoje que comprovam que financeiramente uma empresa às vezes ganha com isso, né, Guilherme? Mas não é esse o caso. Eu avalio que essa conscientização, né, uma conscientização organizacional de proteção de dados é o que a gente tem que passar, tenta passar. Né? Olhar para tu te colocar no lugar positiva mesmo, né? do teu cliente, ou do teu terceiro, do teu prestador, né? Tá nessa posição. E aí tu vai começar a entender a LGPD e os cuidados que tu teria que ter com aqueles dados, né? Vamos dizer assim. Falando com o Rodrigo agora, e aí nessa visão da empresa, né? A gente está falando aqui com 3 profissionais de áreas diferentes com o mesmo tema, né? Rodrigo, tu que estás na realidade da empresa, estás do outro lado, né? E aqui a gente falou da ISO 27000. Queria que tu explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, o que é essa ISO. E tu concorda com tudo isso? Sim, para ti está sendo realmente, tu valida isso? É isso mesmo que está vivendo? Então, bom, primeiramente, obrigado pelo convite, realmente muito gratificante estar aqui compartilhando um tema tão importante como proteção de dados, segurança da informação e falando um pouco sobre a empresa, né? A questão da ISO 27000 ela é uma família de normas que prezam a segurança da informação. Uma das empresas a quais eu represento, de um grupo de empresas, ela tem a 27001, que trata a segurança da informação, a 701, que é a privacidade de dados, e a 27.718, que trata a questão de privacidade de dados em nuvem. Hoje, por incrível que pareça, eu coletei na semana passada os dados do ano passado, e hoje no Brasil nós temos cerca de 163 empresas que são certificadas ISO 27001. Então, assim, é um dado um tanto que alarmante, porque ela é uma norma que preza como segurança. O dado hoje é considerado um dos maiores patrimônios da empresa. Então, algumas empresas ainda não se dar conta de que realmente precisa proteger o dado, de que precisa cuidar das informações, é realmente preocupante. E falando principalmente em dados pessoais, que a gente tanto escuta falar em LGPD, eu já venho escutando sobre LGPD desde quando começou os primeiros rumores de que uma norma que na Europa já existia, estava sendo replicada para o Brasil, e que vai ser simplesmente proteger os dados e está tudo certo. Mas na verdade não, a gente sabe que vai muito além disso, que não é simplesmente uma exigência,
lei que foi adiada por algumas vezes, mas que agora ela vai entrar em vigor e que, como os colegas comentaram, quem não estiver com consciência de que precisa de fato levar isso a sério vai ter grandes complicações. Dentro da empresa, obviamente dentro do grupo, a gente já teve um processo de consultoria, teve toda uma análise para realmente identificar quais foram todos os gargalos que a empresa tinha, quais eram as vulnerabilidades que a empresa tinha, e pós essa análise foi feito todas as tratativas. E com isso, a conscientização é algo que sempre esteve presente dentro da empresa. É um dos pilares da ISO, lembrando que, como é um grupo de empresas, uma das empresas é certificada ISO, mas segurança da informação é algo que a gente consegue replicar para todas elas. E a LGPD não foi diferente disso. A LGPD a gente faz constantemente análise, a gente cuida de fato com os dados que são trabalhados, só que vem aquele grande probleminha de tecnologia, que são chamados pessoas. Então, muitas vezes, o entra e sai de pessoas, como o Guilherme comentou no início, é algo que de fato pode atrapalhar. Pode atrapalhar porque talvez a pessoa vai salvar num pendrive uma informação, era só uma planilha que ela utilizava com dados pessoais, com o número do CPF e dali para frente. Parece tão inofensivo, né? Totalmente. Assim, e pra gente foi um movimento tão grande porque a gente pensa que mas é uma empresa de sistema, então é só desenvolver uma tela e eu resolvo os problemas, né? Mas não, pelo contrário, como são 4 empresas com core de clientes diferentes, então a gente tratar tudo isso, a forma como a pessoa acessa o sistema, a forma como a gente acessava os nossos clientes. Então, antes, para acessar os nossos clientes, nós tínhamos uma ferramenta de conexão remota que simplesmente, no ato do contrato, de contratar nosso serviço, no contrato constatava que para a gente fazer acesso remoto, a gente precisaria de uma ferramenta e a gente teve que readequar, inclusive, isso. Para quê? Para que o atendente que está lá prestando o atendimento, ele não tenha acesso a um dado pessoal a qual ele não foi delegado para ele, a qual ele não poderia ter informação. Então, realmente, assim, no dia a dia da empresa é uma constante batalha. Se não houver profissionais de tecnologia associados muitas vezes à área jurídica, realmente eu não consigo imaginar como que uma empresa consegue cumprir essa lei. Então, como o colega tinha comentado, que ele trabalha em parceria com advogados. Da mesma forma, a área de TI. Então, a minha formação não é jurídica. Então, não tem como eu me embasar em leis ou em conhecimentos jurídicos e, ao mesmo tempo, se preocupar com segurança, com tecnologia. Né? Então, são áreas que precisam estar trabalhando realmente juntas. O Rodrigo citou aqui, né, a questão da equipe, né, comprometida, né, isso é um ponto bem importante, né, porque todos precisam entender que a empresa está nesse fluxo, né. Agora, falando um pouquinho de consequências, vamos começar já falando sobre isso. O Rodrigo citou, né, as empresas muitas vezes não estão atentas ao que pode acontecer se elas não entrarem nesse fluxo, nesse processo, né. Que tipo de consequências esses negócios podem ter se não se adequarem? Algumas, né? Mas algumas várias. Algumas várias, exatamente. Bom, a resposta mais óbvia seria dizer a lei tem um artigo que fala de penalidades, etc., que vai de advertência, depois vai multa diária, multa, vamos dizer assim, por uma infração que tem lá um teto e tudo mais. Muita gente fica alarmando, né, por causa do valor que é muito alto, mas a multa pode chegar a 2% do faturamento no ano anterior. Né? Mas tem outras penalidades também, como, por exemplo, perda do banco de dados ou bloqueio do banco de dados, suspensão do banco de dados, publicar a decisão, ou seja, tornar ela publicizada, que às vezes é muito pior do que tu pagar uma multa. Né? Então, imagina, por exemplo, uma empresa qualquer que tenha que estampar num jornal ou num veículo de imprensa que ela foi penalizada por conta de um erro ou de um procedimento. Ela tem que explicitar isso, ela tem que mostrar essa é uma isso. penalidade. Essa é uma penalidade, que às vezes é muito pior do que pagar uma multa. Né? Mas isso é o que está na legislação, todo mundo consegue acessar lá no site do Planalto e ler. Né? Porém, existem outras situações que são, com certeza, piores.
né? Quando as empresas procuram, muitas vezes, uma certificação, como foi o caso da empresa que o Rodrigo representa, isso mostra para o mercado que a empresa tem um cuidado com os dados que ela recebe, né? E isso aumenta o nível de reputação, boa reputação que ela tem. Consequentemente, ela está mais apta a atender alguns grupos de clientes que, se não tivesse certificação, não fariam negócios com ela. Então, quando a empresa é penalizada, o processo também acaba acontecendo, né? Então, a empresa mostra que ela não tem ela passa a ter uma má reputação, né? Ou ela mostra que ela não está preparada para cuidar bem dos dados. Consequentemente, isso é uma convicção que eu tenho, nós, como consumidores, vamos preferir pagar um pouquinho mais caro, de repente, por um serviço de uma empresa que tem uma certificação ou que até então não teve nenhum problema com dados, até porque na área de segurança da informação, né, aquela famosa frase não é se, mas quando que vai acontecer o problema, né? Então, eu tenho certeza, as pessoas vão preferir pagar um pouco mais, mas sabendo que o dado dela vai estar confiado de maneira correta, do que fazer negócios com quem não demonstra nenhum tipo de cuidado com esse ativo tão importante, né, com essa propriedade tão importante que são os dados. Então, além das penalidades da lei, né, existe essa questão mercadológica, existe essa questão de reputação do negócio, existe essa questão voltada ao como as pessoas te enxergam e se elas vão querer fazer negócios contigo ou não. Isso estamos falando só da LGPD, mas além disso tem Ministério Público, tem PROCON, tem Senacom, se tudo é de uma área regulada, por exemplo, a área de instituições financeiras tem Banco Central, enfim, tem várias outras instituições que podem também, eventualmente, aplicar algum tipo de penalidade. Mas essa questão comercial, ela é um dos principais fatores para fazer com que os negócios se adequem, né? Acho que já aconteceu comigo, já aconteceu com várias outras pessoas, de ser procurado por alguém que diz, olha, meu cliente me notificou perguntando se eu estou adequado. Eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, não foi porque tem a lei, não foi, sabe, é porque o cara ia perder dinheiro. Então, isso fez com que ele se mexesse. Ia perder dinheiro que não numa multa. Exato, você ia perder negócio, ia perder cliente. Negócio que acaba ia perder não cliente. Sendo estabelecido exatamente. Por conta então, essa talvez seja a principal penalidade. Aí, pegando um gancho do que o Guilherme comentou, justamente essa empresa que tem a certificação ISO, constantemente nas prospecções, um dos critérios no formulário é o quê? Possui certificação ISO 27000. Lógico. Por quê? Porque ali traz a questão da confiança. Poxa, é uma Sim. empresa que realmente passou por um critério Força burocrático assim, forte, então realmente eles são de credibilidade. Só né? para ter ideia, né, me corrijam se eu estiver errado, a ISO 27001, que é voltada à segurança da informação, como o Rodrigo falou, só ela tem 114 controles que a empresa tem que implementar. 114 controles, não é 1, 2, 3, ou seja, são 114, no mínimo 114 itens, né, Rodrigo, que tem que uma verificação, né? Se existe, se está implementado e etc. Então, assim, não é um processo fácil. E um dos pilares que tem dentro dela, dos anexos dela, é justamente a questão de fazer análise de vulnerabilidade anualmente, análise de risco, e um dos requisitos lá na nossa análise de risco está justamente a tratativa dos dados pessoais. Então, eu tenho um equipamento, talvez a minha tratativa de impacto e probabilidade daquilo acontecer vai ser menor do que o tratamento do dado pessoal. Por quê? A gente cria os critérios de avaliação para saber o grau dele, e um dos nossos critérios é o quê? O risco de perca do cliente, exposição em mídia regional, nacional, mundial. Tudo isso previsto. Tudo isso. E quando a gente trabalha com multinacionais, que é o exemplo dessas empresas que exigem essas certificações, é primordial. Porque uma exposição de uma planilha, o backup de um banco de dados que foi exposto, já é motivo suficiente para trazer complicações para a empresa e automaticamente para a gente. Davi quer complementar. Então, eu ia pegar o gancho, mas no final ele falou exatamente o que eu ia comentar. O Guilherme falou muito bem, a fala é essa, a gente está preocupado com o titular, com dado, falando dado pessoal, né? Mas às vezes a imposição vem de cima para baixo, né? Isso é bem comum. Eu já visitei empresas que eles me chamaram porque assim, olha, eu tenho que fechar um contrato e eu tenho isso aqui para assinar. Onde é que tu pode contribuir?
né? Então, que requisito primordial. E detalhe, eu peguei uma empresa, acho que alguns de vocês já tiveram contato com isso, que ela dava um prazo para fazer a due diligência. Ela poderia vir na empresa e auditar o cidadão. Ou seja, não adiantava ele assinar um termo jurídico simplesmente, que foi onde a gente entrou, né, Guilherme? Não é só isso que basta. Ela já... Ela pode constatar dentro da empresa que aquilo acontece realmente. Ela, inclusive, estava dizendo isso, que ela daria o tempo, ele teria que dizer quantos por cento em cada critério que ele tinha hoje, quando que ele imaginava, né? E ela dava um prazo. Eu não lembro agora quanto era, né? Mas assim, naquele final daquele prazo, ela poderia vir fazer uma auditoria interna. Então, não é só o cliente que puxa, são os nossos fornecedores. Sim. Isso para mim é um sirizinho enquanto tu dá num balde, né? Um vai puxando o outro, porque tu vai te cercar juridicamente e alguém vai receber aquilo ali e vai olhar, pô, vem um aditivo, ou vem um contrato já diferente do que era o comum. E aí, assim, bem, eu tô assinando uma coisa aqui, vou chamar o meu advogado que teria que saber qual o risco que eu tenho. Aí ele vai dizer, e aí ela vai dizer, vou adequar ou não. E também, ela é muito importante, a LGPD, assim, a gente estava falando em... A outra fala interessante, que são os dados, a gente está falando de dado pessoal, mas a empresa tem os dados dela, que é o patrimônio. Um dos maiores patrimônios, alguma empresa, ela sobrevive, o core dela é algum dado científico, algo que ela tem ali, que é só dela. Né? Sim. E o que a gente vê, assim, eu já vi uma situação de uma empresa que há muito tempo atrás ela tinha sido invadida por ransomware. Eles se adequaram muito bem na época, né? Fizeram um trabalho e aquilo foi esfriando. E a LGPD veio com um intuito muito diferente desse lá, né? Mas quando a gente chegou lá e a gente apresentou um relatório, né, de vulnerabilidade, como foi dito aqui, né, nem fizemos pentest, nem nada, simples. Estava tudo aberto, ou seja, assim, tudo aquilo que ele tinha investido, ele tinha equipamento, ele tinha o suporte, pagava isso mensalmente. Estava, né? E estava assim, é a mesma coisa que nós pegar aquela porta. Agora vamos tentar falar bem simples. Nós temos aquela portinha lá, a gente botar 10 fechaduras, só que não fechar as fechaduras. Né? A janela está aberta. Exatamente. Então, assim, isso foi legal. Ele chegou para mim, na situação, e disse, eu estou dormindo melhor, Davi. Porque sabe que às vezes eu ia para cá e pensava, se acontecer aquilo de novo, eles pegaram os dados da empresa, o ransomware, né, a gente pode explicar rapidamente, mas é mais ou menos um vírus que instala, ele compacta, pega uma chave, mestre, né, e tu tem que pagar em Bitcoin para ele, né, em dólares, comprar os Bitcoins para transferir para uma conta. Sequestro de dados. É exatamente isso. E ele teve um prejuízo de tempo, tal, mas recuperou, né? Só que hoje, além de ele pegar esse dado, eles podem expor os dados pessoais e aí tu tá cabível, né, de uma sanção aí. A gente falou aqui o Rodrigo trouxe um número aqui que, meu Deus, é mínimo, né? Mínimo. Nem 170 empresas no Brasil. É absurdo essa quantidade. A gente está falando aqui de ISO, que é um diferencial, torna as empresas mais competitivas. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode estar pensando assim, poxa, como é que eu vou entrar nesse processo de ISO, né? ISO é uma coisa e adequação é outra, né, doutor? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Doutor não, sim, né, doutor, Guilherme? Sim, doutor, exato. Bom, correto, né? Correto. Na verdade, a ISO ou qualquer outro tipo de certificação, porque além da ISO existem outros organismos que também têm frameworks, como a gente chama, ou guias, para tu implementar uma segurança da informação, como é o caso da NIST, como é o caso da ENISA, que é um órgão europeu, que também tem recomendações, né, tem controles, assim como a ISO tem, para tratar os dados. Mas para não parecer assim, um negócio meio estranho e as pessoas às vezes não conseguirem entender por que a gente está falando isso, né, é preciso a gente dizer que por que uma empresa pergunta para a empresa que o Rodrigo trabalha se ela tem uma certificação? Né? Por que ela está preocupada com isso? Né? Qual é o objetivo dela com um questionamento como esse? É que, na verdade, isso talvez não tenha ficado muito claro na hora que a gente está falando sobre isso, é que ao contratar um terceiro que vai manusear dados da minha organização, eu sou responsável por aquilo que aquela empresa ou aquela organização faz com os dados. Então, quando uma empresa, né, tem uma certificação, aquela que está contratando ela está buscando uma garantia ou uma segurança de que ela não vai ter um problema ali na frente, porque a empresa que o Rodrigo trabalha, ou qualquer outra, vai cuidar mal dos dados. A gente já falou aqui, vai perder os dados, daqui a pouco os dados vão estar expostos numa dark web ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, para ficar bem claro, né, toda vez que eu contrato alguém, eu tenho que tomar
precauções ou cuidados para que esse terceiro que eu contratei não faça coisas erradas com os dados. Porque se ele fizer isso, a responsabilidade é minha. Eu contratei mal. Então eu contrato um terceiro para armazenar meus dados em nuvem. Né? E aí, de repente, esses dados, por algum motivo, deixa uma janela ou uma porta aberta, né, como a gente estava falando aqui antes, e os dados são roubados ou criptografados ou qualquer coisa do tipo. A responsabilidade é minha, que não contratei bem aquele terceiro. Não cuidei daquela contratação. Tem pessoas que mandam os questionários, inclusive, perguntando se tem algumas coisas e etc., né, um mínimo ali que a empresa entende que deveria se preocupar, e até anexa isso nos contratos. Porque se depois, né, como o Davi falou, vai lá fazer uma diligência e verificar que aquilo não existe, foi só preenchido para poder fechar o negócio, aquilo é interpretado como má fé. E isso dá causa de rescisão do contrato. Então o investimento, né, voltando ao que a gente já tinha falado, o investimento nas mídias de segurança te tornam mais apto a fazer negócios. Te dão uma melhor reputação, seja com o mercado, seja com o consumidor final. Né? O mercado que eu digo, as empresas que te contratam, o consumidor final. Porque no final das contas, né, nesse exemplo que eu dei de contratar uma nuvem, a pessoa que é o consumidor, ela nem sabe que muitas vezes que aquela nuvem existe. E se vazar o dado, ela vai olhar, foi a empresa do Guilherme. E não adianta eu dizer, não, mas eu contratei um cara lá. Não quero nem saber, a minha relação é contigo. Realmente. E tem 2 pontos ainda que essa questão, principalmente de serviços em nuvem, no nosso caso, por exemplo, a gente teve que optar por empresas que hospedam os dados no Brasil, justamente para ter essa adequação. Porque existem países onde a lei não é vigente, não existe a lei, e que se ocorrer qualquer problema, eu passo a ser responsável disso, mas a empresa a qual eu hospedei não tem essa responsabilidade. E o outro ponto muito importante também, que talvez é aquela empresa que pense, mas eu não trato com dado pessoal, eu só trato com dados corporativos, então eu não preciso fazer adequação nenhuma. A partir do momento que ele tem um colaborador dentro da empresa, ele já trata um dado pessoal. Então, seja a imagem do colaborador que é coletada, seja as informações de cadastro, de registro desse colaborador. Então, a preocupação com o tratamento do dado, ele não é somente do cliente da empresa, e sim de tudo que trafega relacionado a pessoas. A pessoas, né? Exatamente. O Davi falou de vulnerabilidade, todos nós aqui falamos em algum momento, né? Davi, tem segmento mais vulnerável ou menos vulnerável e tem porte de empresa também? Isso é algo relevante ou a gente não deve considerar isso? Todos estão com a mesma necessidade, a mesma demanda? Não. Eu tenho um entendimento do Davi, né? Então hoje a gente vê que um dado que para mim é extremamente importante é o meu dado financeiro, meu cartão de crédito ali, né? O meu código do cartão. E o mais engraçado é que o sistema financeiro hoje ele não está como um dado sensível na LGPD, dentre outros, né? O que eu vejo isso? A impressão que eu tenho, né? É que assim, o sistema financeiro, o banco principalmente, já vem investindo há muito tempo. Então assim, claro, eles sentiram no bolso, o investimento vem, é consequente, né? Eu não conheço ninguém hoje, né, que perdeu um dado bancário que não foi devolvido. Alguém perdeu, mas não foi o titular, né? Então assim, eu acho que mexer nesse formigueiro, em uma empresa tão grande assim, ele vai dizer o seguinte, então olha para baixo lá, que ninguém investiu. Então existe porte, existe tipo de negócio, obviamente, né? E acabei de falar a palavrinha mágica, né? Que são dados sensíveis, que é um tratamento que a lei tem para determinados dados, né? Tem vários, opção religiosa, né? Sexualidade, não é sexo, masculino e feminino, né? Mas é o comportamento. Que lida, né, com essas áreas. E a gente tem um muito comum no dia a dia que é a saúde, né? Então esse é um segmento que tem que ter um outro olhar, né? Dados de crianças e assim vai, né? E aí tem outras leis, como o doutor está aqui, não é só a LGPD, né? E uma coisa que a gente quer deixar muito claro, que eu gosto de falar bastante, é o seguinte: quando a gente trabalha junto com o jurídico numa empresa, tem um arcabouço de leis específica para aquela empresa, que não é a LGPD. E essas leis, elas têm que ser consideradas muitas vezes mais do que a LGPD. E às vezes a gente desconhece isso pelo ramo de atividade, né, do negócio. Então a LGPD ela não veio para suprimir nenhuma lei.
né? Ela veio assim, ó, onde não se adequa, entra a LGPD. Se tu não tens uma posição para aquilo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe empresa sim, que vai ter porte, nível, tipo do tratamento que faz, volume de dados, né? Então existe essa diferença. E claro, a proteção vai vir conforme essas necessidades. Então, eu não posso pegar uma pessoa que tem 2 funcionários, 2 micro numa empresa, né, um comércio, um MEI, né, às vezes, inclusive, né, e comparar com uma empresa, como eu acabei de falar, financeira, né, as necessidades vão ser outras. Né. Falando de proteção de dados, agora olhando pelo outro lado, assim, a gente está falando aqui de tantos critérios, preocupação, né, de adequação realmente. Até que ponto a gente pode considerar esses dados protegidos mesmo? Existe proteção de dados? Bom, pergunta que delicada. pergunta, essa é uma pergunta que não é nem jurídica, nem de segurança da informação, não, talvez vai ser mais... Devia chamar alguém aqui da área antropológica, filosófica para falar sobre isso. Né? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a gente... Vou separar aqui, vou tirar essa parte das empresas, né, envolvidas na operação. É que nós, enquanto usuários de tecnologia hoje em dia, nós nos expomos demais. Então, se ninguém fez isso ainda, mas pega o smartphone aí, pega o telefone, vai lá nas configurações, por exemplo, e verifica quem tem acesso à tua câmera, a câmera do teu telefone, óbvio, né? Ou do microfone. Tens um telefone aí contigo, né? O meu está aqui do lado, né? De repente tem alguém aqui me ouvindo. Isso Talvez. É verdade? Acontece mesmo. Basta tu abre o teu celular, vai lá no configurações e verifica quantos aplicativos têm acesso à tua câmera e ao teu microfone. Eu, por padrão, eu vou restringindo tudo, né? Eu vou bloqueando a maioria das coisas. Mas por estudar isso, por trabalhar com isso, etc. Mas eu tenho certeza que 99,9% das pessoas... Sabe quando eu falo, puxa, acabei de falar que eu quero comprar flores para minha esposa. Apareceu uma propaganda aqui. Que coincidência. Que coincidência. Não é necessariamente uma coincidência. De repente, lá nas tuas configurações, o Instagram tem acesso à tua câmera. Ou ao teu microfone. O Facebook tem acesso ao teu microfone. Então, assim, quando a gente fala de proteção de dados, deve ser uma preocupação minha como pessoa física, né? Não estou falando das empresas, acho que tem que ser uma preocupação nossa. E aí, lógico, né? O Rodrigo em algum momento falou aqui sobre risco, né? Impacto e probabilidade, né? Risco é impacto, ou seja, o quanto que aquilo me impacta versus a probabilidade de acontecer o evento adverso, né? Então, essa é a definição de risco. Tem gente que vai achar que, cara, eu quero promoções para viajar para não sei para onde. Vou ficar falando aqui no meu telefone, ó, porque eu quero receber promoções. Quero que me encontrem. Eu quero receber promoções, eu quero um cupom de desconto. Eu conheço gente que faz isso, inclusive. Que vai lá e faz uma busca. Viagem para sei lá para onde. E fica esperando. Vai chegar uma hora que vai chegar ali. Aí vai lá e começa a fazer um cadastrinho. Aí ele não termina o cadastro. Aí daqui a pouco chega, você estava fazendo um cadastro. Ou seja, está usando as informações a favor dela. Agora, tem outras pessoas que não vão nem querer saber disso. Não vou nem querer começar o cadastro porque eu não quero não quero ser incomodado, entre aspas, com tudo isso. Então, quando a gente fala se tem proteção, não tem proteção, é algo muito pessoal. Agora, as empresas, as organizações, por conta da lei, elas têm esse dever. O dever, inclusive, de informar como é que elas tratam os dados, ser transparentes em relação a como é que elas tratam os dados, quais dados elas usam, para quais finalidades, com que tipo de processo que elas têm internamente. E aí, tu podes entender que aquilo ali é excessivo e não fazer negócio com aquela empresa, ou tu pode questionar ela, enfim. Acho que a resposta ela é além da questão empresarial, sim, entendeu? Sim, inclusive a gente vive, não sei se isso é o princípio ou se já é o meio, né? Mas a gente vive essa exposição, tu falaste, né? Essa exposição demasiada, né? Isso faz parte já do dia a dia das pessoas, como tu falaste bem também, tem pessoas que são mais reservadas e tem outras que são super expostas, então não estão nem aí, né, de botar filho, colégio. Nós 3 aqui temos filhos, nós 4 na verdade temos filhos, né? Eu volta e meia tem foto da minha filha, o Rodrigo também de vez em quando posta foto do filho dele lá. Eu tenho 2 perfis. Ah, um profissional
e um pessoal. O meu pessoal, É fechado. eu tenho a sensação de que eu controlo quem vê. Ah, entendi. O outro eu exponho questões mais corporativas, enfim, né? Mas a gente está entrando aqui numa outra seara e está caminhando até para o finalzinho dessa conversa, né? Tentando tornar o tema um pouquinho mais leve. É um tema que a gente precisa aprofundar, como vocês iniciaram falando, né? Continuamente trazer novas informações, porque muda tudo muito rápido, né? Basta a gente superficialmente ter contato com isso, entra nas redes sociais, piscou o olho, daqui a pouco a cara daquela rede social já não é mais a mesma, as funções não. E a gente tem que se adequar, né? Quem trabalha com isso precisa se adequar. A lei, a LGPD. Falei certinho, né? Com D no final. É muito mais complexa que isso, né? Esse universo. Mas é importante saber que tem profissionais que dão esse suporte, né? A gente falou da questão jurídica, a consultoria, né? Que vai para dentro da empresa, que traz essas informações, e os profissionais que também estão engajados, né? Em implementar as certificações, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, realmente passa muito rápido, mas estamos aqui com um espaço aberto para que a gente possa trazer outros temas relacionados, porque eu acredito que seja muito útil ao empresário esse alerta para que ele busque, né? Com certeza. Gostaria de complementar. Bom, só de agradecer mais uma vez pelo convite, né, feito, aos colegas aqui que já conheço de alguma data, e sempre bom conversar com eles e trocar ideia, porque é um assunto relativamente novo. Na questão da segurança da informação, as ISOs já existem há bastante tempo, então talvez para o pessoal de tecnologia não seja uma grande novidade, mas acho que para o público em geral, sim, né? E em termos de lei, né, se considerar que a lei é de 2018, ela só passou a ter efetividade mesmo em 2020, né, talvez tenha sido a única lei do mundo aí que teve 3 fases de entrada em vigor, exato, né, mas ela está efetiva mesmo desde 2020. Então, em termos de legislação, isso é muito pouco, né? É lógico que a gente vai seguir ainda uma longa trilha, um longo caminho de conscientização, tanto no nível pessoal quanto no nível empresarial, né? E lógico, né? É um caminho, com certeza é um caminho sem volta, né? Mas que ele ainda está a pequenos passos. E complementando, né? Às vezes a gente ainda ouve isso, né? Eles nos perguntam, essa lei vai pegar? Não. Ainda ouvi isso. Acabamos de ouvir agora o que o doutor falou, ela já pegou. Ela não tem uma volta. É isso aí, ela está aí, né? Então, assim, adequar seria num olhar não pessimista, mas um olhar sincero da situação, que já passou a época de adequar, já está para trás. Mas, claro, a gente entende que tem os seus momentos para tudo. Nunca é tarde, né? Para começar. Para complementar, então, só agradecer realmente mais uma vez o convite. Como o Guilherme comentou, foi muito bom ter essa partilha com áreas diferentes e com o mesmo foco, proteção de dados, e que deixar uma mensagem de que isso não está somente no empresário, de que as pessoas que estão com seus dados pessoais têm que ter essa consciência também. Então, aquele CPF que porventura lá no estabelecimento é pedido, solicitado para ganhar um desconto, tem que se perguntar o porquê que eu vou passar o meu CPF na frente de outras pessoas. Eu me faço essa pergunta hoje. Então, quando alguém solicita os meus dados, o porquê, eu preciso realmente ter certeza, porque eu estou no mundo virtual. Então, eu não sei para quem eu estou passando, então pode ser alguém que vai utilizar de má fé. Então, a lição de casa começa em casa. Então, o CPF, a pessoa proprietária do CPF tem que ter esses cuidados, e obviamente depois as empresas, os empresários realmente ter isso como regra de segurança da informação sempre em primeiro lugar, porque realmente vai evitar as dores de cabeça, porque como o Guilherme comentou anteriormente também, a gente não sabe quando, mas
Não se sabe se. Mas sabe quando? Sabe quando? Que em algum momento vai acontecer. Certamente. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. O espaço está aí aberto para a gente voltar a falar sobre esse assunto. A gente espera realmente que você tenha gostado. Compartilhe esse conteúdo para quem você conhece. Compartilhe informação aí para a sua rede também. Até o próximo episódio do videocast Conexão à City.